Bom, vamos lá. Então, só para contextualizar aqui, para vocês entenderem esse vídeo, é assim, ó, há uns 10 dias atrás, mais ou menos, eu postei aqui um histórico, uma caixinha de pergunta, como eu faço todos os dias, né? Perguntando assim, faça uma pergunta a respeito de dependência química e alcoolismo. O que é o meu trabalho e o que eu faço todos os dias, tá? Porém, nessa caixinha especificamente, eu coloquei a foto daquele personagem daquela série da Netflix que está bastante famosa, que é o bebê Rena, né? Então eu coloquei a foto dele de forma provocativa mesmo, né? No dia eu não tinha terminado, eu estava assistindo a série, não tinha terminado, né? Porém, eu coloquei a foto dele, por quê? Porque na série ele estava usando muita droga, não é? Então, como tem relação com o meu trabalho, o uso de drogas, eu coloquei, e como a série estava ficando muito famosa, né? Então eu coloquei a foto dele, tá? E foi de forma provocativa e já logo veio uma pergunta, né? Alguém colocou lá na caixinha de perguntas. Esse personagem aí da série, ele é dependente químico? Eu falei assim, ó, não sei, tá? Não sei. Não terminei a série ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar de assistir a série, tá? Vou terminar de assistir a série. Depois que eu terminar de assistir a série, eu vou fazer um vídeo aqui traçando um paralelo entre o personagem, a série e a dependência química, tá? E inclusive eu falei assim, ó, inclusive eu acabei de assistir o penúltimo episódio, né? O penúltimo episódio. E nesse penúltimo episódio, ele fez algo que se parece com o quinto passo dos 12 passos da recuperação, né? Que foi aquele episódio que ele senta e começa a contar a vida dele, né? Eu falei assim, ó, ele acabou de fazer algo que se parece muito com o quinto passo. Então eu tô torcendo para acabar tudo bem com ele, né? Para que isso que se parece um quinto passo seja um princípio de nova vida para ele. Eu falei assim, tô torcendo para que aconteça isso, né? Até porque eu sei que é uma série de uma história real, tá? Então eu tava torcendo para que essa história acabasse bem para ele, tá? Enfim, terminei de assistir a série, né? Só que demorei para vir fazer o vídeo, né? Então fiquei procrastinando, né? Porque fazer vídeo aqui na internet não é um negócio muito gostoso, né? Eu faço porque é o meu trabalho, porque eu preciso fazer, mas não é um negócio que eu acordo de manhã e falo, nossa, eu vou fazer um vídeo porque eu adoro fazer vídeo, né? Então assim, dá vergonha de fazer, a gente precisa preparar o conteúdo que vai falar, precisa pensar. Então, procrastinei, tá? Procrastinei, demorei aí, mas voltei e vamos falar, tá? Então, olha só, essa é uma série de uma história real, tá? Então, quem não assistiu, vai e assista, tá na Netflix, né? Fez bastante sucesso, né? Tá fazendo bastante sucesso no mundo inteiro, tá? Aqui no Brasil, a gente podia medir isso pelos comentários nas redes sociais, né? Facebook, Instagram. Então, era uma série que estava sendo muito comentado. O assunto estava subindo, e de repente foi interrompido por conta lá da tragédia do Rio Grande do Sul, que infelizmente está acontecendo ainda, né? Então, quer dizer, o assunto ficou de lado. Acho que como todos os assuntos mais supérfluos, vamos dizer assim, ficaram de lado diante dessa tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Mas o fato é que a série fez muito sucesso, tá? E é uma história real, tá? Então, assim, ó, diante daquilo que foi colocado na série, porque lembra, a pergunta que fizeram lá na caixinha foi o seguinte, o personagem é dependente químico, tá? Então, assim, ó, diante do que foi colocado na série, não dá para dizer que ele é dependente químico, entende? Não dá para dizer. Pelo que foi colocado na série, parece que o uso de drogas dele foi bem em um período bem específico, tá? E assim, ó, vamos entender isso dentro da realidade, tá? Então, como é que a pessoa foi e usou droga e não é dependente químico? Como é que ele foi e usou tanta droga, como aconteceu lá na série,
teve aqueles prejuízos e ele não é dependente químico, tá? E assim, ó, sempre falo sobre isso aqui, eu sempre falo sobre isso. Não é porque a pessoa usa droga que ela é dependente química. Não é porque a pessoa bebe que ela é dependente química, tá? Quando a gente fala de álcool, a gente consegue ver isso muito bem na vida das pessoas, tá? Então, se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai perceber que grande parte das pessoas que a gente convive, e talvez a maioria, fazem o uso de álcool de forma recreativa, não é? De vez em quando, ou melhor, no final de semana, vai lá e toma uma cerveja, faz um churrasco, toma uma cerveja, vai na churrascaria, toma uma cerveja, vai na pizzaria, toma um vinho, ou toma uma bebida mais forte, chega no frio, vai lá, toma uma cachaça. Acho que talvez a maioria das pessoas que a gente conhece bebem, conseguem beber sem ter problemas maiores com isso, entende? Ou melhor, sem desenvolver a doença do alcoolismo, tá? Isso acontece também com drogas ilícitas, né? Crack, cocaína, maconha, etc. Tem pessoas que usam essas drogas ilícitas e não têm a doença da dependência química, entende? Quando a gente fala de droga ilícita, as pessoas têm mais dificuldade em entender isso, porque existe um preconceito, né? Então, normalmente, quando fala de droga ilícita, você já olha para a pessoa como se fosse um safado vagabundo sem vergonha, não é? As pessoas são assim. Então, a pessoa fala assim, fulano fuma maconha. Você já fica com medo, entendeu? Você já pensa que é uma coisa muito ruim. Não estou dizendo que seja boa também, tá? Mas você já julga a pessoa, não é? Então, você julga a pessoa como se ela fosse uma pessoa muito ruim, tá? Mas o fato é que tem muita gente que usa droga também de forma recreativa e não desenvolve a doença da dependência química, assim como acontece lá com as pessoas que usam álcool de forma recreativa, tá? Eu estou dizendo que é certo a pessoa ficar fazendo uso recreativo, sendo que ela não é doente? Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo que é possível, tá? Estou dizendo que é possível e tem pessoas que fazem, tá? É assim mesmo, a vida é assim, tá? Porém, vamos traçar aqui um paralelo da série com a vida real. O que é possível acontecer na vida da pessoa que bebe ou usa droga, mesmo que ela não seja doente, que ela não tenha a doença da dependência química e do alcoolismo? O que aconteceu lá na série? Podemos considerar aqui que ele não seja dependente químico, mas ele teve um prejuízo grande fazendo uso de drogas? Teve ou não teve? Teve, né? Então aqui, para quem não assistiu, vou contar o que aconteceu, tá? Durante o uso de drogas dele, ele chegou a ser estuprado, entende? Então, quer dizer, o personagem da série, ele não era dependente químico, né? Considerando o que a série nos apresentou, né? Ele estava usando em um momento bem específico da vida dele, porém, em decorrência do uso das drogas dele, ele chegou a ser estuprado, não é? Então, qual é o paralelo que a gente traça com a vida real aqui nossa? É que mesmo que você não desenvolva a doença da dependência química e do alcoolismo, mesmo assim você pode ter prejuízos graves usando droga, não é? Vamos pegar dois exemplos aqui que acontecem, tá? Eu vou colocar aqui exemplo imaginário, mas são exemplos que acontecem, tá? Por exemplo, eu moro num lugar aqui que eu passo todos os dias por uma casa de shows aqui chamada Estância Alto da Serra, tá? Que é uma casa, quem estiver me assistindo de outros estados, né? Fica aqui em São Bernardo do Campo, é uma casa de show que normalmente reúne show sertanejo, tá? Se chama Estância Alto da Serra. E ela fica bem numa rodovia, tá? Então você imagina o seguinte, a pessoa entra lá no Estância Alto da Serra para assistir um show, ela não é alcoólatra, não tem problema da dependência química e do alcoolismo, não é alcoólatra. Porém, naquele dia especificamente, ela passa da conta. Começa a tomar, por exemplo, tequila, toma uma, toma duas, toma três, toma quatro, toma cinco. Quando ela vê, já está quase sem sentido, entende?
já está muito mal, cambaleando. Só que mesmo assim ela pega o carro e vai. Na hora que ela sai para a rodovia, ela acelera, como está bêbado, perde o controle, bate de frente de outro carro. Percebe que é um prejuízo grande? A pessoa era alcoólatra? Não. A pessoa tinha condições de beber de forma controlada, sem ter o prejuízo da doença do alcoolismo? Tinha. Porém, fazendo uso do álcool, em um dia infeliz, teve um prejuízo enorme, talvez tenha pagado até com a vida. Não é? Acontece isso daí? Acontece, não acontece? Vamos pegar aqui com a droga ilícita, tá? A droga ilícita, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, mas existem outros, tá? Para a pessoa pegar a droga ilícita, ela precisa mexer com um criminoso. Por quê? Quem vende a droga é um traficante. Então ela precisa entrar lá numa boca, não é? Então você imagina, a pessoa não é dependente químico, tá? Não é. De vez em quando ela pega e usa por recreação, mas tem uma vida normal. Trabalha, estuda, vai para a faculdade, cria os filhos, normal, entendeu? Aí nesse dia ela foi lá pegar uma droga porque ela estava numa festinha lá e queria fazer o uso recreativo da droga. Chegou lá na boca, estava tendo um tiroteio de disputa da boca de tráfico, de traficante com traficante. No meio do tiroteio ela toma um tiro na testa, morreu por conta da droga mesmo sem ser dependente, entende? Não teve um prejuízo? Olha o prejuízo grande. Para ele que morreu, claro, e para a família que ficou sem ele, o provedor da casa. Você entende? E a gente pode pegar outros exemplos, por exemplo, overdose, né? Overdose, para quem não sabe, é muito mais fácil dar overdose em quem não é dependente químico do que quem é, entende? Por quê? O dependente químico, ele tem uma escalada de uso de drogas, não é? Então ele começa de pouquinho e ele vai subindo. Então quer dizer, um dependente químico, ele tem condições de usar muita droga porque o seu organismo está adaptado àquilo, entende? Agora imagine uma pessoa que não tem essa adaptação, porque ela não é doente, está fazendo um dia ali esporádico de uso recreativo. Como ela não tem muita convivência com a droga, imagina que ela está lá, por exemplo, cheirando cocaína. Só que ela coloca uma carreira muito maior do que o organismo dela vai aguentar. Uma carreira para ela cheirar, por exemplo. Como ela não tem aquela vivência, não está acostumada com aquilo, imagina que ela manda aquela carreira gigantesca e do nada, e de repente já tem um ataque do coração ali, uma overdose. Entende? Vocês percebem? A pessoa era dependente química, tinha os prejuízos da dependência química na vida, de ser um doente dependente químico? Não tinha, mas foi flertar com o uso da droga, teve um prejuízo terrível, entende? E é assim que aconteceu na série, com ele que não era dependente químico, porém teve um prejuízo terrível de chegar a ser até estuprado, e é assim que acontece na nossa vida do dia a dia. É isso.